Vamos dar início a essa segunda mesa, né, que para nós é uma grande satisfação, né, poder reunir os dirigentes sindicais numa conversa como essa, né, estabelecer o diálogo entre aquilo que nós pesquisamos e aquilo que, né, que os sindicalistas vivenciam no seu dia a dia. Esse evento, em tempos de normalidade, seria feito presencialmente, né, mas como não vivemos uma situação de normalidade, estamos todos aqui pendurados no ar, né. Mas eu quero falar da nossa satisfação, né, não só de poder apresentar as pesquisas que estão em andamento, mas também por essa segunda mesa, né, de dirigentes sindicais, de um setor que é tão chave na economia, né, e a gente pensa que cada vez mais. Roberto falou na primeira mesa sobre indústria 4.0, a gente pode falar do trabalho remoto agora, né, o trabalho remoto vai se ampliar, e esse setor é fundamental, né, e é uma categoria que eu reafirmo que é muito pouco estudada, não só no Brasil, tá? Então, eu queria primeiro registrar essa alegria, registrar a alegria de poder contar com o Manuel, né, Messias, que é do sindicato foi secretário de Finanças e Patrimônio de Patrimônio do Sindicato dos Trabalhadores e Empresas de Informática, Processamento de Dados e Tecnologia de Informação do SINDPD de Pernambuco, a Vera Guasso, que é dirigente sindical do Sindicato do Rio Grande do Sul. Nós tivemos assim a satisfação de poder olhar, analisar alguns acordos, convenções, né, feitas por esse sindicato, que estão num outro momento da pesquisa. Então, assim, é uma satisfação, Vera, poder contar com a sua presença aqui, né, nós vamos aprender muito, né, tem os estudantes aí que estão fazendo a pesquisa, que, né, estão, assim, muito interessados, né, em fazer essa conversa, e aí estão participando desse debate, e a Thelma Dantas, que vem como representante da FENADADOS, né, uma das federações que integram um conjunto de sindicatos no país. Ela vai entrar na sequência, tá? Por problemas técnicos, vai estar demorando um pouquinho a conseguir entrar, mas esperamos contar com a fala dela também nessa tarde. Também apresento novamente o professor Roberto Veras, né, que temos uma enorme satisfação, né, uma referência na sociologia do trabalho, nas pesquisas sobre estudos do trabalho, e nos encontramos aí também nas pesquisas em TI, né, a gente vem pesquisando esse tema e o Roberto fez uma pesquisa bastante importante aí sobre o setor. Então, mais uma vez, professor, muito obrigada por ter aceito estar conosco aqui nessa tarde toda. Quero novamente agradecer o Lucas e agradecer os alunos da graduação, né, o Tiago Cardoso, o Christopher e o Rodrigo, que participaram da pesquisa e participaram da organização desse evento. Tá? Então, nós vamos passar a palavra, vamos começar com a Vera Guasso, né? Eu já tinha comentado, né, que uma das coisas interessantes que nós descobrimos é o número de dirigentes sindicais mulheres nesse setor, né, acho que a Vera Guasso faz parte, né, desse universo, então vai ser uma satisfação muito grande, Vera, contar com a sua fala, ter a sua fala, a sua participação aqui nesse momento. Então, vocês querem, eu aviso como? Em torno de 20 minutos, né, para cada um. Qual é o tempo? Desculpa, qual é o tempo? Em torno de 20 minutos, né, mas assim, não há uma rigidez. Né? Temos muito a aprender com a fala de vocês aí nesse evento. Boa tarde, então, com muita satisfação de estar presente aqui nessa conversa, né, nessa conversa virtual. Como disse a professora Maria Bride, é o jeito que nós estamos conseguindo, né, para nos comunicarmos, enfim, essa situação de pandemia, uma situação nova, nunca experienciamos uma situação tão grave, tão séria, né, as gerações aí, mais de 100 anos, muito difícil. Mas, então, uma satisfação estar aqui nesse debate. Eu, infelizmente, não pude pegar a maior parte da primeira, no primeiro assunto, mas depois, com certeza, vou, né, quando liberar aí,
o vídeo, eu vou dar uma olhada, porque nos interessa muito o tema. Eu, pessoalmente, estou na categoria de TI há muitos anos, né? Eu sou da leva de 84. Quando a tecnologia da informação é processamento de dados, né, Messias? Processamento de dados. Onde o grosso da categoria era a entrada de dados, era a digitação, era a conferência, era esse processo. Bom, de lá para cá, nós vivenciamos muitas mudanças, né? Mudanças profundas na categoria e vamos continuar vivenciando a cada processo, enfim, a cada mudança, né, das tecnologias é uma mudança grande. Mas nós nós somos uma categoria relativamente nova. Se a gente for pensar metalúrgicos, bancários, não é isso? Se for pensar categorias com mais história, a nossa categoria é relativamente nova. Isso é muito um dado interessante, né? E a organização também é um processo mais recente, né? Os sindicatos vão surgir ali nos anos 80, né? Nós aqui, o sindicato, a carta sindical em 86, haviam as associações. Isso é importante dizer, o sindicato não surgiu do nada. Associações, um processo de organização nacional e estadual, associações nacionais e estaduais, então, é um processo muito rico também de construção. Nos anos 80, aliás, foi um processo riquíssimo, né? A luta contra a ditadura, final dos 70, os anos 80, a luta contra a ditadura junto com a luta pela construção dos sindicatos. E a TI, aquela contradição, né? Pegou o boom, pegou um momento bom, né, dessa leva de luta de organização sindical e um desafio enorme. Então, se construiu uma geração importante, né, quando a TI estava explodindo. A TI não era isso que é hoje, né, gente? Na época, o processamento de dados, depois a informática, era uma outra situação, né? Mas o que a gente vê no último período que a TI se expandiu, quer dizer, hoje nada se faz sem TI, né? Nada, absolutamente nada. O mundo, né, com a explosão do uso da internet, com todos os problemas, né? Mas o uso da internet, hoje, as finanças do mundo, a política do mundo, as comunicações, não tem como acontecer absolutamente nada sem a TI. Então, eu acho que a organização dessa categoria, ela é muito importante, né? Estudar, com certeza, estudar, pensar, refletir sobre ela, é um passo importante que a gente tem, né, para poder melhor atuar, né? E transformar essa experiência, né, na verdade, repassar essa experiência com um acúmulo para a gente inovar também. No pré-pandemia, no último período, vamos falar aí nos últimos 4 ou 5 anos, quando a gente começa a ter, digamos assim, lutas, organização, especialmente o setor público, nós estamos falando muito do setor público, o setor privado, há uma diferença grande hoje, né, desde sempre, do setor público com o setor privado, que tem a ver com a tradição. Então, boa parte das lideranças sindicais, em nível nacional e estadual, são no setor público. Isso é uma limitação, isso é importante a gente saber, né? Há uma limitação na categoria, existe sim liderança do setor privado, mas a gente, né, há uma construção maior no setor público por conta, né, desse processo aí, de anos 80, 90, e porque a gente sabe que a organização do setor privado não é fácil, não é simples, né? Numa categoria que teve uma mudança, uma renovação tecnológica muito grande. Então, as lutas enfrentadas na nossa categoria, que é a maior parte do setor privado, é contra a precarização, né? É uma luta contra a precarização, é uma luta por organizar um setor que, por incrível que pareça, modernidade tecnológica, digamos assim, último nível, e relações de trabalho muito difíceis. A gente pode contar nos dedos as empresas, né, que têm, enfim, condições de trabalho bastante boas e que oferecem, enfim, um leque, né, de garantias e de direitos. A boa parte da categoria, ela tem, né, uma rotatividade grande, tinha, né, isso no pré-pandemia, já tinha uma rotatividade grande, mesmo em expansão, que isso é uma coisa interessante também. Com o desemprego aí, especialmente depois da crise de 2015, 2016, né, que trouxe um desemprego grande, aliás, a história de que a reforma trabalhista ia trazer 6 milhões de empregos era uma falácia. Mas, enfim, o que a gente viu é que o desemprego ampliou-se, 2015 para cá, né,
e na TI a gente não enxergou, isso no pré-pandemia, acho que quando a gente vai ver agora, no pós-pandemia, deve ter mudanças, né? Mas a gente via que não havia desemprego em massa, mas que uma dificuldade, né, de garantir convenções coletivas, acordos coletivos na área privada, uma dificuldade grande, né? Muita precarização, aquela coisa do PJ, né, a moda do PJ, uma coisa que na nossa categoria teve bastante, né? A gente superou parcialmente, e no setor público, uma organização maior, assim, no setor público, nós aqui, por exemplo, minha experiência de Rio Grande do Sul, especialmente, setor público municipal, estadual e federal, empresas de TI, né, desses 3 níveis. E a gente nota também, como eu pessoalmente trabalho numa empresa pública federal, o SEPRO, muitas lutas, muita resistência, né? Contra o desmonte da TI pública e também pela manutenção de direitos. Então, essa experiência a gente viveu muito, né? Greve, sim, no setor privado, mas muito mais organização e resistência no setor público. E dificuldades, que já foi falado antes, uma dificuldade grande de sindicalização, né? Ao menos a nossa experiência mais concreta, especialmente no setor privado, né? Por conta da alta rotatividade, né? Dessa experiência, também essa coisa que vem desde a universidade, né? As universidades da tecnologia da informação, enfim, os cursos, a busca é uma formação muito parecida com a administração, né? Uma formação que busca como é que é a construção do indivíduo que vai para o mercado, de preferência ser empresário, de preferência ser um pequeno empresário, um empresário da categoria, né? Então, uma formação muito individualista, né? Que é, obviamente, expressão, né, do neoliberalismo que nós vivemos no país e no mundo. Então, os desafios são muito... os desafios da ação coletiva, né, que é o tema, são desafios enormes, né? E somados agora ao problema da pandemia. A gente está pisando num terreno muito novo, né? Porque nós temos uma crise econômica mundial que começa em 2008, não se encerra, este é o drama, tem pequenos ajustes ali, né? Vai um pouco, desce um pouco, mas não se encerra. 2015, no Brasil, em diante, ela tem um rebote grande, e agora, com a pandemia, a gente verifica uma crise muito mais profunda, né? E um ataque aos direitos, né? Que começa em 2016 com a reforma trabalhista, depois a reforma da Previdência, e as MPs agora, né, gente? MP 927 foi a primeira, depois a 936, 986, que acabou sendo votado com alguns ajustes, né? E se tinha alguma parte importante, o governo vetou, né? O presidente vetou, que era aquela garantia da ultraefetividade dos acordos. Então, nesse meio tempo aí da pandemia, a gente, se já tínhamos desafios gigantescos por conta da crise, né, das dificuldades, nós agora vamos ter, né, dificuldades ampliadas. No setor público, um ataque gigantesco em todos os níveis, um ataque fenomenal, a partir do Ministério da Economia, né, que é diretamente o que dita as políticas para as empresas públicas de TI, um ataque... as empresas públicas maiores, que é o CEP e a Dataprev, estão na lista da privatização, né, estão no PPI. Os estados também, a mesma situação, e nos municípios, onde ainda tem, porque nos municípios tem menos empresas de TI. Também a luta, né, contra a privatização, o desmonte, a terceirização. E na área privada é isso, as MPs, né, que tiram, inclusive, o sindicato, não é obrigatório, né, uma informação aí, que não é obrigatório chamar o sindicato para as negociações, né? Então, a gente viu barbaridades, né? Redução de jornada, redução salarial, redução de direitos que não poderia nem reduzir, né? Porque tirou o ticket de refeição porque a pessoa está em casa, o empresário, não, o trabalho está em casa, não tem que ter o ticket, não, mas ele não come. Quem é que paga a luz quando ele está trabalhando em casa, né? Quem é que tem que fazer um pacote, né, como é que é o pacote de dados aí para poder garantir o trabalho? E as empresas, especialmente as públicas, foram as que garantiram o trabalho em casa.
casa, né? O trabalho remoto foi garantido pela TI. Sem a certeza, nós temos dificuldade gigantesca para colocar milhões de trabalhadores em casa, não é isso, gente? Nós vimos em uma semana, a partir da pandemia, nós vimos um giro, né? E não foi só a TI propiciou, né, com que milhões de trabalhadores em todo o país, no mundo, mas estamos falando aqui de Brasil, né, das cidades, dos estados, colocaram os trabalhadores em casa, para poder garantir, né? Infelizmente não foi para todos, a gente sabe, infelizmente, disso, né? E por conta disso, essa mortandade horrível, estamos chegando perto de 90 mil pessoas, né? Uma política genocida, bom que se diga. Mas, enfim, as empresas de TI conseguiram, né? Só que os trabalhadores que são, digamos assim, foram essenciais, né? Não dá para dizer que foram essenciais, enfim, na garantia desse processo, né, do trabalho remoto, eles estão lutando aí a duras penas para manter direitos, né? Então, o que nós estamos observando, né? Estamos observando que, inclusive, na pandemia, os ataques à TI, e aí eu não falo só a TI pública, mas a TI, mesmo privada, a TI nacional. É importante que se fale, o governo fez um acordo com a Cisco. Mas o que tem isso a ver? Bom, a Cisco, um acordo sem nenhuma discussão, que vai impor, enfim, novas situações no país, que a gente... É o tal do colonialismo, inclusive eu estava lendo um artigo essa semana, do Sérgio Amadeu, do Brasil Colônia Digital. Nós, quando começamos nós abrimos a defesa das empresas públicas de TI no passado, a gente chamava que era a perda da soberania. E a perda da soberania não é só pelo problema da privatização. O problema é que os grandes empresas privadas, as grandes blocos multinacionais, né, mundiais, Amazon, bom, enfim, todas essas aí, que a gente já conhece, que são poucas, elas querem ditar novas regras. E para essa turma não tem acordo coletivo, não existe sindicato. Para que sindicato? Para que acordo coletivo? Para que convenção coletiva? Para que direitos? Né? Então, na nossa opinião, o que nós vamos ver daqui para frente é que nós vamos, primeiro, nós vamos vivenciar mais ataques na categoria, para além desses todos que os trabalhadores estão vivenciando, né? Um elemento, sim, de demissões, que a gente já enxerga, né, no setor de TI privado, e também a discussão do trabalho em casa, que é muito controverso. Eu conheço muitas pessoas que defendem o trabalho, né, o teletrabalho, inclusive tem experiências já em empresas nossas de TI, do teletrabalho, e pessoas que gostam, mas eu, pessoalmente, eu acho que o trabalho em casa é a mistura da vida com o trabalho. Isso estou falando fora a pandemia, depois que acabar a pandemia, né? É a mistura da vida do indivíduo, enfim, das particularidades, é uma mistura geral. E a desorganização vai aumentar. Vai aumentar. Esse é o pensamento, enfim, que a gente tem. É muito mais difícil a organização. É óbvio que o trabalhador, né, aquela história, né? Desde Marx, a classe trabalhadora sempre achou formas de se organizar. Mas a gente sabe que é demorado, não é uma coisa simples que tu tira né, quantos anos a gente vai levar né, com essa situação, né, com essa situação nova enfim, da organização virtual. Então, eu acho que são desafios muito grandes. Esse pós-pandemia, eu acho que vai tirar alguns alicerces, né? Aquele chão que a gente tinha, aquela coisa que a gente dizia, bom, então agora eu vou lá, estamos sendo um ataque, nós vamos chamar uma assembleia na porta da empresa e nós vamos, era uma coisa conhecida, né? Nós vamos lá e nós vamos organizar a luta e nós vamos fazer as ações. Então, isso tem uma mudança qualitativa, né? Nós estamos pisando num terreno novo. E que vai requerer um aprendizado muito grande, mas também muitas dificuldades. Eu vejo, assim, da nossa experiência, muitas dificuldades. Mas, assim, aquilo que a gente fala, né? A gente diz hoje que, para cada dificuldade, a gente tem que achar uma forma de lidar com elas. Então,
São essas contradições que vão se gerando e a gente buscando, né, caminhos. Eu queria ir meio que fechando essa primeira parte, para também não ficar muito maçante, mas eu acho isso. É uma experiência mais recente, uma experiência que nós precisamos nos apropriar, né? A tecnologia da informação. Em nível mundial, a gente tem discutido, a gente busca informações também, não tem muita informação, né? Não tem muita informação. E que é parte, eu acho, agora que a gente tem que começar a se apropriar para poder enfrentar esses novos desafios pós-pandemia, crise econômica mundial mais acentuada, né? Perda de direitos e o risco da colonização digital, da perda de soberania, como tem se falado, porque não é brincadeira quando se diz que a tecnologia da informação é o petróleo, né? Digamos assim, grosso modo, a gente pode falar que é o petróleo, aquela luta que a gente fazia, que continuamos fazendo, né, em defesa da Petrobras, do petróleo brasileiro, mas que os dados são tudo. Eles definem, inclusive, uma eleição num país. Eles definem, né, a tecnologia da informação define tudo, inclusive, né, o que está acontecendo, a barbárie que nós estamos vendo das famosas fake news que tentam transformar a mentira em realidade. Era isso. Obrigada. Obrigada, Vera. Vamos passar, então, agora a palavra para o Messias. Messias, é uma satisfação te conhecer agora pessoalmente e virtualmente. Essa é uma das poucas vantagens que nós podemos dizer desse período de isolamento. A gente está encontrando muito mais pessoas que a gente tem dificuldade de encontrar no cotidiano, né? Eu brinco que agora que eu estou na província, estou no estado de Pernambuco, não estou no circuito nacional, tenho tido mais dificuldade ainda de encontrar as pessoas, né? Então, agradecer muito a professora Aparecida, pela oportunidade, saudar a companheira Vera, professor Roberto Vera aqui presente, e espero que Thelma consiga entrar. E, primeiro, acho que é muito interessante essas duas pesquisas. Uma, falando do perfil do trabalhador TI, mesmo que localizado em Pernambuco. E o segundo, sobre o sindicalismo de TI. Juntar essas duas dimensões é fundamental, porque, pelo menos na nossa concepção sindical, eu sei que Vera também concorda com ela, para representar os trabalhadores, você precisa conhecer os trabalhadores, você precisa saber o que é que eles querem, para poder, a partir daí, representar e, principalmente, organizá-los. Então, esse foi o desafio que Pernambuco se colocou. Nós temos nós poderíamos até quase dizer, que temos uma base, majoritariamente, uma nova base comparada com a dos anos 80, quando nós nos constituímos como sindicato. Uma nova forma de trabalhar, uma nova forma de se relacionar com o capital, se relacionar com os demais trabalhadores, uma nova forma de encarar o mundo, né? E, particularmente em Pernambuco, nós tivemos a sorte de, no início do ano 2000, participar de um projeto da CUT, projeto FINEP, que também tentou mapear um pouco o setor de TI. E é interessante quando a gente compara aquela pesquisa que nós participamos com dados secundários no início dos anos 2000, com esta pesquisa que nós fizemos agora. É interessante como algumas questões se colocam muito fortes. Primeiro, a disputa de narrativa com o capital, né? No caso de Pernambuco, a hegemonia da Universidade Federal de Pernambuco é muito grande e o discurso do empreendedorismo é muito forte, né? Apesar de, quando nós fomos fazer a pesquisa, a imensa maioria está no contrato formal de assalariamento CLT com jornada de trabalho, mas ainda guarda essa visão do empreendedorismo e guarda muito a visão da meritocracia, né? Se você junta isso com a visão do empresariado, eu tive a oportunidade agora, durante esse período de pandemia, de escrever um pequeno artigo para o sindicato,
e colocava o seguinte: o empresariado de TI, ele cada vez mais incorpora na sua forma de relações de trabalho um modelo que eu poderia chamar de americano. Ou seja, ele busca ter negociações individuais, busca ter contratos individuais, condições individualmente colocadas para os seus trabalhadores. E a gente viu isso muito agora no isolamento. Em Pernambuco, a imensa maioria dos trabalhadores de TI foram para o teletrabalho. E quando nós confrontamos o sindicato patronal buscando estabelecer as regras, o que eles colocavam? Mas não precisa. A liderança empresarial do setor, que é o Porto Digital, está extremamente comprometida com a saúde dos trabalhadores e comprometida em não demiti-los. Ou seja, aquela grife Porto Digital e as empresas que se organizam em torno da grife Porto Digital tem um discurso mais protetivo da saúde do trabalhador neste momento do que o protocolo do governo estadual. Mas, quando você vai olhar o conjunto das empresas, um contingente expressivo fez redução de jornada, suspensão de contrato. Então, fazer essa disputa com um empresariado contemporâneo, com discurso contemporâneo, com discurso alinhado com o novo peso das tecnologias de informação e comunicação na economia, e você conseguir superar isso e dialogar diretamente com os trabalhadores é o desafio. E você só faz isso se você conhecer o que ele pensa, você conseguir aproximar a sua intervenção política, o seu discurso político, de como eles, trabalhadores, conversam entre si. Então, este é um desafio, para mim, essencial. Quando a gente olha esse quadro nacionalmente, e a pesquisa da professora Aparecida mostra muito, infelizmente, em TI aconteceu o que aconteceu quase todos os setores da Organização Sindical Brasileira, que foi, digamos assim, ao invés de caminharmos para um acordo nacional envolvendo todas as empresas de TI, né? Ou seja, a partir da experiência de campanhas nacionais das estatais federais, conseguimos avançar para campanhas nacionais e unificá-las numa database. Nós não conseguimos avançar e fragmentamos a nossa representação nacional. Com absoluto respeito, essa fragmentação se deu por diferenças políticas, divisões políticas. Então, é normal que aconteça quando a diferença de visão política se coloca. Mas, efetivamente, coloca novas dificuldades para qualquer esforço de representacional da categoria. E nós temos hoje empresas nacionais de TI privadas, temos multinacionais de TI multinacionais privadas atuando no Brasil, que contratam suas condições de trabalho sindicato a sindicato. Eu tenho um exemplo, teve uma empresa que procurou os vários sindicatos para negociar determinadas condições durante a pandemia. O que nós temos procurado enfrentar? Na medida que nós não temos essa contratação nacional nas empresas privadas, o que nós estamos tentando fazer? Primeiro, abrir diálogo diretamente com os trabalhadores. Durante a pandemia, nós ampliamos nossa base de trabalhadores que recebem nossos e-mails. Nós ampliamos nossa participação nas redes sociais. Nós temos Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, né? Estamos pouco a pouco ampliando mais ainda a nossa base e tentando ver a linguagem que a gente coloca as questões em cada um dessas redes. Criamos vários grupos de Zap específicos por empresa, com características diferentes. Tem grupos que, por exemplo, se você avançar um pouco no discurso político, reage, não, aqui é discurso eminentemente trabalhista. E tem outros não, que abrem um diálogo mais profundo de intervenção na sociedade como um todo. Então, vivenciar essas diferentes relações com diferentes trabalhadores é o desafio
que nós temos que enfrentar. E eu acho que é fundamental a gente, em todos os setores da economia, nós colocarmos como prioridade retomar um padrão de relações de trabalho de negociação coletiva, que é na contramão do que este governo vem fazendo, na verdade, vem avançando desde 2016 numa linha de individualização da negociação. Eu acho que esse é o ponto importante que pode atingir muito fortemente nossa categoria por conta desse perfil, dessa forma de ver que os trabalhadores têm hoje. E tem um padrão também muito forte, e não foi identificado na nossa pesquisa em Pernambuco, e que é crescente, que, apesar de não ter um padrão de remuneração variável, no sentido de mensalmente se receber uma parte de salário fixo, parte de salário de produção, como a gente conhece o conceito de variável, ganha cada vez mais importância para esses trabalhadores participação em lucro e resultados. E esta é uma negociação empresa a empresa. Na medida que nós, ao contrário dos bancários, não conseguimos ter uma negociação nacional das empresas financeiras, você discute um padrão de remuneração importante hoje na categoria, mesmo que discordemos dele, empresa a empresa. E aí vem uma dificuldade adicional que eu colocaria muito forte. Nós, dirigentes de TI, sindicais de TI, surgimos como dirigentes sindicais, nos formamos como dirigentes sindicais naquela antiga categoria, que originalmente era uma de processamento de dados, linha de produção, grande massa de trabalhadores explorados, e temos que dialogar com um outro trabalhador. Então, não é fácil para o dirigente sindical atualizar a sua linguagem, atualizar a sua forma de ação sindical, está aberto para o novo. Aberto para o novo. Nós todos os nossos sindicatos enfrentaram a dificuldade de como realizar assembleias virtuais. Que era uma demanda, no caso de Pernambuco, era uma demanda dos trabalhadores de empresa privada há muito tempo que nós nos recusávamos a fazer. Agora nós estamos fazendo cotidianamente assembleias virtuais. Se você entrar na página do sindicato ontem, se tivesse entrado na página na internet do sindicato ontem, você veria que só essa semana nós temos 4 assembleias virtuais convocadas de empresas diferentes. Entendeu? Então, é esse componente importante que a gente vai ter que diminuir a distância entre como nós nos construímos como dirigentes e que base nós queremos representar, que categoria nós queremos representar. E, ao diminuir essa distância, vermos se somos capazes de renovar a direção dos nossos sindicatos. Nós precisamos que esses trabalhadores novos se identifiquem com o sindicato, optem por uma militância sindical, porque só eles poderão representar com muita pertinência os interesses dos trabalhadores hoje. Não quer dizer que nós estejamos superados, não é isto. Estou dizendo que nós precisamos ter jovens trabalhadores para que este sindicalismo de TI consiga continuar sua trajetória. E, por fim, um ponto importante, este sindicato que nós temos de TI, no meu entendimento, tem um limite claro que deveria ter superado. Nós precisamos ter sindicatos mais amplos, que reúnam mais setores, mais categorias, relacionada com todas as tecnologias de informação e comunicação, o pessoal de telecomunicações, o pessoal da área de mídia, os youtubers, né? Todo esse conjunto de pessoas que se relacionam com TI enquanto trabalho, nós precisamos representar. E precisamos encontrar uma forma de representar e defender os interesses daqueles que se colocam de forma autônoma no mercado. Existe. Não estou falando o PJ como uma fraude trabalhista, estou falando a participação e a presença de trabalhadores que optaram, seja por uma vontade pessoal, seja pelas condições de mercado, e de atuar como um autônomo. Nós precisamos representá-los. Nós precisamos chegar a
próximos daqueles que estão saindo da universidade hoje. Porque senão nós não conseguiríamos, de fato, revolucionar esse sindicalismo que é tão diferente. Um detalhe que acho que tanto a professora Aparecida como o Roberto Veras sabe, poucos países no mundo têm esse setor de trabalhadores organizados sindicalmente. Nós somos um dos poucos, um dos primeiros. A Argentina, muito recentemente, começou a se organizar. O Uruguai também. Na Europa, poucos. Não existe um sindicalismo específico do nosso setor na Europa, por exemplo. Então, é um setor difícil de representar, porque os chamados colarinhos brancos, em geral, pessoas de classe média, com um grau de uma formação, de um nível muito elevado de formação, que busca se inserir, pensa que se insere autonomamente no mercado, portanto, não precisa do sindicato. Então, é uma tarefa difícil. Eu creio que vocês, ao fazer essa pesquisa, Roberto Veras e o núcleo da Federal do Paraná, prestam um grande serviço aos trabalhadores em geral, não apenas à nossa categoria. E, por fim, um desafio. Nós precisamos recuperar a história do sindicalismo de TI. Os dirigentes mais antigos, alguns começaram a partir. A documentação histórica de como se constituiu esse sindicalismo no final dos anos, virado dos anos 70, dos anos 80, começa a se perder. Então, a gente precisa recuperar essa história. É um ineditismo mundial essa organização desse sindicato. Teve grandes vitórias. Lerdot foi uma vitória que partiu da nossa categoria, a representação, a discussão da questão do saúde do trabalhador e discussão do trabalho em TI. E muitas outras questões colocadas. A questão de privacidade, a questão de segurança de dados, de acesso da população às informações públicas, foram lançadas no debate público no meados dos anos 80 até o final dos anos 80. Precisamos recuperá-lo, precisamos recuperar essa história. Obrigado, eu estou imensamente feliz por esse debate. Felicidade maior é nossa aqui, por contar com vocês, e agora também com a Thelma Dantas, que conseguiu resolver os probleminhas tecnológicos que sempre acontecem nesses momentos. Então, Thelma, uma satisfação muito grande ter você aqui nessa mesa, e aí nós gostaríamos, então, de te passar a palavra. Depois, ao final, a gente vai ter um tempo para fazer discussões, fazer o debate, tá? Então, você tem em torno de 20 minutos, não estou sendo rigorosa aqui no tempo. Ok. Primeiramente, desejar uma boa tarde, uma boa tarde formal a todos e todas, a quem está nos acompanhando. Pedir desculpas, na verdade, eu esqueci a senha, não me lembrava a senha, e aí minha filha lembrou e acabou que deu tudo certo, Ela é mais jovem, logicamente, lembrou da senha mais fácil que eu. Bom, mas passando toda essa confusão, primeiro, assim, me surpreendeu muito, tanto o teor da pesquisa quanto a realidade dela, a realidade do resultado. É como se você estivesse, assim, dentro do movimento sindical, vivendo os problemas cotidianos. Então, foi, assim, um resultado muito real. Tanto que eu tinha feito aqui algumas anotações. E quando você foi falando, eu fui vendo as anotações e é exatamente dentro de todo o aspecto que eu vinha trazendo em relação a essa questão das nossas dificuldades. Acho que, em primeiro lugar, antes de começar diretamente nas questões relacionadas aos desafios da organização coletiva, eu acho que tem algumas características da tecnologia da informação que é importante colocar no começo. Por exemplo, que foi colocado, inclusive, na pesquisa. Nós não temos a profissão regulamentada por lei. Uma outra coisa, a tecnologia da informação ela é a ferramenta universal de desenvolvimento, e ela está inserida em todos os setores sem exceção. E como ela está inserida em todos os setores, sem exceção, ela tem, logicamente, uma ramificação muito grande fora do alcance dos sindicatos.
né? Eu acho que essas características. Uma outra coisa que eu acho que é importante, a tecnologia da informação, a TI, ela não tem a característica, digamos assim, o profissional, ele não tem a característica própria dele, né? A identidade própria dele. Ele é o profissional de informática, né? E como, nesse contexto, e também como foi falado, né, surgem novas especializações, a cada dia surgem novas especializações, né? E ele é o profissional de informática que tem uma determinada especialização. Só que a velocidade que a TI se desenvolve, né, a forma que ela impõe, né, a forma que ela impõe o desenvolvimento e a atualização é muito forte, chega a ser frenética. Então, a forma que a automação chega, né, e chega tirando postos de trabalho, e surgem novos postos de trabalho, logicamente, mas os novos postos de trabalho, ele não consegue equilibrar a perda dos outros postos. Então, eu acho que esse desequilíbrio, né, ele acontece dentro da categoria, é um dos fatores também de dificuldades que nós temos. E, atrelado a isso, né, eu acho que existe a questão, por exemplo, não só da ramificação, porque aí, por exemplo, o que fazer com a categoria, com os profissionais de TI que estão em outras categorias, digamos assim, saúde, comércio, agricultura, em todos os outros setores, né? O que fazer em relação a isso? Quem representa? Quem representa esse profissional que está lá, por exemplo, numa empresa relacionada a serviços, que tem 99,9% do pessoal de serviços e tem lá 1% do pessoal de TI, né? Além do mais, está fora do alcance do sindicato, por ser estadual e por ter uma extensão muito grande, né? E a quantidade de dirigentes que são liberados para fazer esse serviço também é dificultosa em relação à quantidade de trabalhadores, isso é uma coisa. A questão da filiação, né? Se você pegar, por exemplo, em 2003, quando eu cheguei ao sindicato, eu tentei, assim, por curiosidade, saber quantos profissionais de informática nós tínhamos no Estado e quanto nós tínhamos no sindicato para ter uma noção dessa relação de filiação, dessa relação da base com a sua base de representação. Nós tínhamos mais de 20 mil trabalhadores e nós tínhamos 800 filiados. Então, você vê que esse é um aspecto, né, muito difícil, porque a relação do filiado com o sindicato, quando o trabalhador se filia, ele estabelece uma relação de confiança, uma relação afetiva e um olhar sobre o sindicato, né? Porque o que acontece? Os dirigentes têm um olhar, uma visão sobre o sindicato, né? O trabalhador tem uma outra visão sobre o sindicato. Qual seria o ideal? Que nós conseguíssemos, né, estabelecer uma conexão, que a gente tivesse mais ou menos a mesma visão em relação à mobilização e à busca de direitos, né, de avançar e também de garantir os direitos. Mas esses olhares diferenciados, tanto do nosso, do dirigente, quanto do trabalhador, eu acho que isso também é uma coisa que dificulta. Uma outra coisa que eu acho que é importante a gente colocar, né? Foi, por exemplo, nós temos vários setores dentro do sindicato. Nós temos os trabalhadores de TI, nós temos trabalhadores de TI das estatais. Eles têm uma situação diferenciada perante o pessoal da iniciativa privada, perante os terceirizados. É como se a gente tivesse, assim, vários mundos dentro da tecnologia. Né? Nós temos o pessoal das estatais, que eles têm a profissão regulamentada através do acordo coletivo, né? Através do acordo coletivo, do plano de cargos e salários, se estabelece os cargos e os valores, né, das referências. Nós temos as convenções coletivas e os acordos coletivos. E aí, se você pegar o pessoal da iniciativa privada e fizer uma comparação ao pessoal das estatais, parecem mundos diferentes, né? Aquilo que você colocou bem na pesquisa,
né? No caso, por exemplo, as estatais, né, nós lutamos por gratificações, por melhorias, inclusive nos planos de cargos, enquanto que aqui embaixo o pessoal luta, inclusive, muita gente para conseguir receber sua verba rescisória quando demitido. É essa a realidade que o sindicato vive, né? Então, são várias instâncias dentro da questão da tecnologia. E sem se falar em relação à questão da informalidade, né? Nós temos uma coisa muito forte em relação à questão da informalidade, que a gente costuma dizer que é o infoproletariado, né? Que são os trabalhadores que ganham, que eles estão num patamar, né? Digamos assim, profissional inferior, com baixos salários, né? Dentro das grandes organizações, e que eles se tornam invisíveis naquele local. Eles se tornam invisíveis porque eles estão lá para fazer um serviço, digamos assim, menos significativo dentro do processo total, entendeu? Então, a informática, a tecnologia, ela tem essas nuances. E aí, quando a gente vem, por exemplo, quando a gente vai falar em relação aos desafios, né? Nós temos os desafios gerais. Nós temos os desafios, por exemplo, antes da pandemia, que foi o desafio de toda a classe trabalhadora, né, que foi a reforma trabalhista, e depois nós tivemos a questão da reforma, e também o projeto de terceirização, o projeto de privatização do governo, que já entra precarizando, né? Nós tivemos os ataques do governo em relação aos sindicatos, aí não foi só... aí foi na questão da MP, né, que tentou tirar a questão das consignações, dificultar, digamos assim, a vida dos sindicatos. Nós tivemos o desmantelamento geral do Ministério do Trabalho, que aí impacta diretamente na questão da fiscalização, que impacta lá no pessoal da informalidade. Então, na verdade, é uma cadeia de elementos, né, que dificultam a vida do cotidiano. E aí, se a gente parar para falar em relação à questão dos desafios em relação específico da categoria, né? Eu diria que a dificuldade de filiação, porque quando você fala na dificuldade de filiação, ela traz uma série de elementos, ela traz um olhar dos profissionais de tecnologia que são bem mais formados tecnicamente, mas que dentro das próprias universidades, eles recebem, né, a visão do empreendedor, quer dizer, ele chega ao mercado de trabalho com aquela visão do empreendedor, né, da pessoa jurídica, ele não abre para essa visão coletiva tão necessária para o sindicato, tão necessária para a categoria, tão necessária para a filiação, né? Então, ele traz isso, né? Tanto a questão do empreendedorismo, que aí traz as pessoas jurídicas, a terceirização, que eu acho que é um outro problema que nós vamos ter agora com as demissões, aí, logicamente, com a redução do Estado, vai reduzir a terceirização. Eu acho que essa questão do desemprego, ela vai ser muito bem pontuada no setor de tecnologia, né? Uma outra coisa, um outro desafio também que nós temos são a divergência de pensamento das gerações. Então, nós temos aqui os veteranos, que geralmente são filiados ao sindicato, que têm uma noção política devido a todo esse tempo, todo esse convívio, todo esse acompanhamento, inclusive da construção dos acordos coletivos e das grandes lutas, né? Aí chega a geração, né, tecnicamente mais bem formada, logicamente, mas com essa visão do empreendedor, né, com essa visão de que ele está ali por si só, né? E ainda agregado a isso, tem uma característica em relação à questão da tecnologia, se você for reparar, o próprio layout, né? O próprio layout, ele individualiza, o seu ambiente de trabalho, ele individualiza, né? Fora as demandas e os prazos. Então, isso faz com que cada um cuide ali do seu pedaço, né? E dentro da sua organização. Então, isso também é uma coisa que dificulta, né? Uma outra coisa que dificulta essa questão da fragmentação, principalmente dentro das empresas estatais, dificulta a ação coletiva. Por quê? Porque os trabalhadores mais antigos, eles têm uma pauta,
eles têm uma pauta relacionada à aposentadoria, relacionada a isso e tal. Os trabalhadores novos, ele tem uma pauta, a pauta é relacionada aos benefícios dos filhos e tal, então eles estão em outra época da vida, né? Eles estão em outro momento da vida, estão em momentos diferenciados, e isso também acarreta, né, dificuldades dentro do processo, né? E uma outra coisa que eu acho que é interessante para que a gente coloque, agora, nesse momento da pandemia, e aí é relacionado com a identidade, digamos assim, do trabalhador de TI, né? Os trabalhadores de TI, né, não só das estatais Serpro e Dataprev, que estão tendo um papel muito importante no combate à pandemia, importantíssimo, e a gente não vê absolutamente ninguém falar sobre isso, nem na mídia, nem as direções das empresas, né? Fica uma coisa mais que... E outra coisa também, né, a demanda do trabalhador de TI nesse momento, a demanda para enlarguecer, para potencializar a banda larga foi enorme, foi muito grande. Então, teve um contingente de pessoas muito grande e teve muito intenso, né? Então, a jornada de trabalho é muito intensa nesse sentido, né? E o trabalhador de TI, ele foi muito requisitado. Por quê? Porque quem construiu os respiradores tão necessários nesse momento foi o trabalhador de TI. Então, ele participa diretamente em relação ao combate à pandemia, mas só que ele não tem essa identidade. É diferente do profissional de saúde, que ele é o profissional de saúde, mas ele é o médico, ele é o enfermeiro, então ele tem identidade, ele tem um piso nacional, ele tem um olhar nacional sobre ele, né? O trabalhador de TI não tem nesse sentido. E eu acho que uma coisa, assim, que eu gostaria de colocar é que pós-pandemia, na verdade, quando começou a pandemia, houve, né, imediatamente uma grande demanda pelo home office, pelo trabalho em casa. Então, isso foi intempestivo. Não houve nenhuma discussão de como seria, se teria um ambiente necessário, se teria um ambiente saudável, se relacionado à saúde, como isso seria em casa, se teria equipamento, absolutamente nada. Teve que fazer, e a base, o pessoal teve que se adequar a essa situação, né? Então, o que trouxe a questão do home office, né? Ele, na verdade, o trabalhador enxerga, em grande maioria, como um benefício muito grande, porque ele visualiza o tempo que ele não gasta, o tempo que ele economiza do trânsito, por exemplo, né? E ele está em casa. Só que, se a gente for analisar isso a médio e longo prazo, né, o trabalhador em casa tem uma questão relacionada muito forte à saúde. Por quê? Porque no momento que ele sai do espaço físico laboral, que o espaço físico laboral foi transferido, né, para a sua casa, quer dizer, a sua casa agora tem um pedaço da empresa, então ele está conectado diretamente e 24 horas conectado à empresa dentro desse movimento, né? Então, o trabalhador, na verdade, ele rompeu aquele laço afetivo, né, que tem uma possibilidade de uma construção de solidariedade dentro do espaço físico da empresa, né? E isso rompeu à medida que ele foi para casa. Quer dizer, o isolamento, que já é característico do setor de TI, da atividade de TI, ele foi potencializado com a questão do home office, né? E aí, quando começa a questão do home office, e não é só por isso, porque aí surgem as doenças ocupacionais, e o home office, ele é, na verdade, a ponta de lança para a informalidade. Ele vai ter esse trânsito para a informalidade, né? Além dele repassar, neste momento, ele repassou todo o custo do trabalho, né, para o próprio trabalhador. Então, quando você vê o governo e as empresas dizendo que o home office é uma possibilidade, né, para futuro, para se permanecer, é porque, se você for avaliar todos os pontos, ele é muito favorável para as empresas e para o governo, e principalmente em relação à questão do custo do trabalho, né? E aí, quando o home office chega, né, dessa forma, dessa natureza, tendo que existir nesse momento, né, ele traz um outro problema,
a categoria de tecnologia da informação, ela sempre teve dificuldade, não é só agora, ela sempre teve dificuldade nas suas mobilizações, né? Mas a forma da gente se organizar no presencial, ela é muito importante, porque você tem a possibilidade de ir ali e de fazer esse trabalho de um por um, conversa aqui, conversa ali, vai e tal. Então, você tem essa troca, digamos assim, né? E isso foi muito visível agora, quando a gente começou nas assembleias virtuais, né, das campanhas salariais, e nos nossos debates, nas nossas reuniões. O que a gente notou? Que houve um aumento relacionado à presença nas assembleias, houve esse aumento relacionado. Em contrapartida, houve uma mudança significativa no formato da assembleia. Né? Então, o formato da assembleia agora é assim, você vai lá e ele remete a quê? Remete simplesmente você apresentar a proposta, fundamentar a proposta, o indicativo e vai para a votação. Então, o próprio formato, ele retirou aquele debate, né? Eu não sei como foi no geral, mas aqui no estado do Ceará foi nesse sentido, e o que, após a primeira assembleia, o que surpreendeu, né, foi a quantidade de trabalhadores parabenizando, porque tinha sido uma coisa muito objetiva, né, e alguns diziam até que foi bom porque não teve espaço para fazer aquelas colocações políticas. Então, na verdade, a gente está com uma questão técnica, né? Então, você vai, é isso, pronto, e acabou. Então, esse formato atual, né, que nós vamos ter que trabalhar melhor para ver como a gente vai conduzir esse processo, na verdade, né, porque eu não acredito que ele irá passar, eu acho que na categoria de TI ele vai permanecer, eu acho que esse formato vai permanecer, eu acho que ele vai potencializar com o tempo, né? Então, a gente precisa ver que eu acho que é um dos aspectos das grandes dificuldades, por exemplo, nós temos uma demanda para mobilizar, vamos fazer uma greve, né? Então, vai estar todo mundo em casa. Como que a gente vai fazer essa mobilização? Né? Vamos fazer, logicamente, vai se achar um caminho, um meio, porque se trabalha com esse instrumento, né? Trabalha com a tecnologia como instrumento. Mas como que a gente, vamos pensar como seria uma mobilização, né, do setor tecnológico de forma virtual? Pode existir? Pode. Mas aí a gente tem que ver como fazer isso. E ainda tem uma coisa que eu acho que é um outro fator, além disso, dentro da questão da mobilização, né? A forma de mobilizar. E, além do mais, hoje nós temos vários e vários instrumentos de acompanhamento das atividades, digamos assim. Então, as empresas, principalmente as empresas estatais, elas estão desenvolvendo sistemas, né, de acompanhamento do cotidiano profissional de cada trabalhador. E esses instrumentos, esses sistemas, né, eles estão servindo para pressionar o trabalhador. E aí, o trabalhador está em casa, o que aconteceu com a demanda? A demanda potencializou, como ele não tem mais aquela obrigatoriedade de bater o ponto e ter aquela carga horária estabelecida, né? Então, ele vai pela demanda. Então, na verdade, essa questão do horário não existe mais. Então, o que acontece? O trabalhador entra no seu sistema de manhã, né, pela manhã, e ele pode ir até a noite, pode passar pela noite, porque ele recebe uma demanda, né, e ele tem que entregar aquela demanda, ponto. A forma que ele vai fazer, ele tem que entregar tal hora, tal dia, é isso. Então, isso também meio que perde, né, essa questão da carga horária, da distribuição do seu tempo durante o dia. Eu acho que é uma coisa. Você pode ir finalizando para a gente? Posso. Mas eu acho assim, para finalizar, eu acho que uma das coisas que nós precisamos trabalhar muito, primeiro, eu acho que há de se trabalhar relacionado, assim, de uma forma que a gente possa criar uma identidade sólida
criar identidade sólida para a categoria. Como fazer isso? Como fazer isso? Eu acho que a partir do momento que se cria essa identidade, porque, na verdade, a categoria ela é um perfil em construção, né? Mas se a gente criasse uma identidade, a partir daí, eu acho que dava para a gente começar a redirecionar as nossas demandas, os nossos olhares, as nossas discussões, né? E eu vou terminando, porque a TI, na verdade, ela é muito vasta, né? A gente tem muitos elementos para a gente colocar. Obrigada aí pelo espaço e, mais uma vez, desculpa aí pelo contratempo. Imagina, Thelma, uma satisfação. A Vera, acho que caiu, né? Tinha uma pergunta para ela. Nós vamos fazer uma rodada, então, trazendo algumas questões que foram colocadas no chat, e depois nós também, né? Eu acho que o Roberto também deve ter perguntas, e eu também tenho. Bom, primeiro, gente, o que nós fazemos? O Lucas, você sabe da Vera? Ela caiu? Ela disse que travou a conexão dela ali, mas acho que já volta. Tá, não, porque tinha uma pergunta para ela, então, aqui no chat. Mas vamos lá. Então, deixa eu olhar aqui as questões, primeiro do chat, depois as nossas, né? Uma pergunta para a Thelma. Havendo home office, qual proposta o sindicato pode fazer para se aproximar desses trabalhadores? Será possível colocar algo sobre isso em acordo coletivo? E aí a pergunta, as pautas são diferenciadas entre gerações de trabalhadores e trabalhadoras? Então, isso é uma perguntas que foi feita aqui no chat para a Thelma. Tem alguns comentários do chat, por exemplo, alguém parabenizou o Messias Pernambuco e a questão da importância, né, de se investir na comunicação visual. Aqui eu quero só dizer uma coisinha da nossa pesquisa que eu não comentei na primeira parte. Nós entramos no site de todos os sindicatos do Brasil, tá? E, assim, de fato, há uma necessidade urgente, né, de alguns sindicatos realmente investirem nos sites, né, porque, de fato, é um meio aí de comunicação, né, importante. Então, para muitos, nós conseguimos achar muita coisa, mas tem alguns assim que realmente, né, precisa dar uma trabalhada nisso. Depois a gente tem muita curiosidade que o Messias pudesse falar um pouco mais ainda sobre as negociações agora, nesse tempo, né, de pandemia. Bom, em relação ao chat, a Thelma voltou, a Vera voltou. Vera, tinha uma pergunta para você, que é assim, o que explica a superação da onda de PJs em TI, né? Quando ocorreu essa alteração e por quê, tá? Lucas, no chat eu não vi mais nenhuma pergunta, eu vi vários comentários, tá? Mas seriam essas as perguntas. Eu vou fazer, faz para você primeiro, Roberto, e depois eu faço as minhas. Abri o meu microfone aqui. Então, a satisfação está nesta mesa, aqui compondo essa mesa, né? Messias aí, companheiro, parceiro de longa data, né? Conhecendo Thelma, Vera, né? É minha companheira Maria Aparecida Bride, Cida, né? Com quem a gente vem trabalhando há muito tempo. Não, veja, eu acho que o panorama é muito bom e é complementar aquele que a gente apresentou na primeira parte, ou seja, nós temos um quadro, né, muito rico de muitos elementos e tal. Eu acho que estas apresentações agora trouxeram mais presentemente os desafios atuais, mais atuais, embora vários tenham falado sobre as questões mais históricas, né, a importância de resgatar, como disse Messias, resgatar a história e recuperar esse fio. Acho que tem muitos desafios. Acho que um dos principais desafios, vou só pontuar algumas coisas, para vocês comentarem, né? Um dos principais desafios é esse da renovação. Né? A renovação do quê? A renovação das estratégias sindicais, a renovação dos repertórios, ou seja, daqueles conjunto de elementos, de recursos, de formas de ação que normalmente se lança a mão. Então, o Thelma estava falando agora, como é que nós vamos organizar uma assembleia, como é que nós vamos organizar uma greve,
Ou seja, tem que reinventar os repertórios. Os repertórios anteriores não funcionam da mesma maneira. E numa situação especial como essa da pandemia, menos ainda. Então, a necessidade de reinvenção é muito grande. Então, renovar as estratégias, os repertórios, mas renovar também a militância e as lideranças. Esse é um grande desafio. E aí a questão não é simplesmente a de substituir os antigos pelos novos. Porque se nós fizermos isso, se isso for feito assim, né, não tem garantia alguma de que isso vai melhorar, vai avançar ou vai progredir. Né? Ou seja, a questão não é só a de substituir os antigos pelos novos. A questão é como dar continuidade a um processo de renovação permanente, né, em que você tem sempre a entrada de novos, mas tem também a garantia de um certo fio condutor que vai sendo passado para frente. Ou seja, uma certa continuidade vai sendo garantida, senão isso, digamos, vira uma coisa muito instável e sem rumo, sem direção. Então, acho que sim, os projetos que vão sendo construídos historicamente, é muito importante que eles vão sendo acumulados e vão sendo, né, reelaborados. Assim. Então, a questão da renovação, na minha opinião, tem esse elemento de fundo que é muito importante. Né? Não é fácil, é difícil, é complexo, né? Mas eu acho que ele precisa ser bem elaborado, bem formulado, para que não simplesmente se parta para uma substituição de pessoas. Né? Queria colocar mais 3 coisas muito brevemente, são bem pontuais. A primeira é de que situações como o teletrabalho, privatizações, a reforma trabalhista que está vindo por aí, a nova reforma trabalhista, etc., né, colocam desafios dentro dos desafios. Né? E a pergunta é se o sindicalismo, e aí vocês vão falar não só em relação aos sindicatos de vocês, às federações de vocês, mas ao sindicalismo, mas em geral, as centrais sindicais estão se preparando para as novas situações que vão vir. Se isso está, de alguma maneira, pautado, ou simplesmente, digamos, os sindicatos reagem, digamos, reativamente. Então, apareceu uma coisa, aí tenta organizar uma mobilização em torno daquilo, né? Ou de alguma maneira estão tentando colocar, equacionar e visualizar um pouco quais são as tendências que estão, né, se colocando. E, por último, eu queria colocar uma questão que eu sei que é muito delicada, muito chatinha, mas eu acho que é muito importante de ser debatida também no que se refere a essa renovação, revitalização do sindicalismo. Que, na minha opinião, eu tendo a achar que esse padrão de organização sindical por categoria, ele não tem mais como se manter. Tá certo? Vai se manter por algum tempo ainda, vai acabar, mas ele não tem como voltar a ser um protagonista importante e a ter uma capacidade maior de representação. Porque as relações de trabalho são tão intrincadas, né, e as formas e relações e tipos vão se misturando, se hibridizando, se conectando de tal maneira que fica cada vez mais difícil você, como antes fazia, contornar um segmento e dizer, precisamos de uma organização que represente esse, mais uma que representa aquele, mais uma que representa aquele outro, e o somatório e a articulação de tudo isso é uma representação geral. A representação geral é construída na base da articulação entre as representações específicas. O problema é que não está fácil montar essas representações específicas com capacidade de representação. Por quê? Por causa dessa heterogeneização, essa complexificação tão grande. Né? Thelma se referiu ao caso dos trabalhadores em TI. Os trabalhadores em TI estão por toda parte. Estão por toda parte. Mas não são só trabalhadores de TI, são também trabalhadores de saúde, são também trabalhadores da educação, são também trabalhadores da indústria, são também trabalhadores... Então, não dá para você recortar todo mundo, todos os trabalhadores de TI num único sindicato. Tá certo? O que tem que ser feito, eu acho que Messias sinalizou nessa direção, o que tem que ser pensado é
como se construir formas de organização mais amplas, que, ao mesmo tempo, seja capaz de dialogar com as especificidades. Não é assim? Os sindicatos europeus caminharam nessa direção, tem lá seus problemas, mas caminharam nessa direção. Né? Então, esse talvez seja um desafio muito forte nesse momento agora, em que se apresenta, inclusive, a questão da reforma, não só trabalhista em geral, mas sindical em particular, né? Novamente, digamos, sindicatos desafiados a se reinventarem aí. E talvez esse seja um dos pontos mais importantes. Eu queria que vocês comentassem, dissessem o que vocês estão achando sobre isso, e se isso está sendo debatido de alguma maneira nos sindicatos, nas centrais onde vocês circulam. Posso fazer só mais umas questões do chat, depois que apareceu aqui. Para o Messias, deixa eu ver quem que escreveu, Djalma Valois. Como anda a relação dos sindicatos de TI e os telefônicos, tá? Então, se encerrou de vez, ou ainda há conversas nesse sentido de unificar os setores? O Antônio Carlos pergunta, ele não entendeu se há pautas diferenciadas entre gerações na categoria, tá? Se alguém depois pudesse comentar. E aí, a Rosane, que também faz uma questão, né, se os trabalhadores precisam discutir o fim das database e se entender enquanto classe trabalhadora, debatendo a capacidade de organização de pautas comuns, tá? Eu acho que essas eram as perguntas. A que eu ia colocar, tinham outras questões, mas eu vou só... fui provocada um pouco pelo que a Vera disse, né, em relação à importância desse setor. De fato, ele é um setor estratégico, e para quem se debruçou um pouco sobre a história, né, dessa indústria de hardware, da indústria de software no Brasil, quer dizer, o Brasil já teve um protagonismo na sua indústria de hardware, por exemplo, e perdeu isso nos anos, né, com a abertura, com o neoliberalismo, né, e parece que é uma luta constante, né. Então, a minha questão se há algum movimento, e como é que vocês vêm discutindo essa questão desse setor ser tão estratégico, e como é que os sindicatos podem fazer frente a isso, né? É uma bandeira importante. Por exemplo, os petroleiros usam o tempo todo essa questão da importância estratégica do petróleo, o petróleo é nosso, né? E no caso do setor de TI, que realmente é um setor fundamental, né, e dá a impressão que a Vera falou em colonialismo de TI, é isso mesmo, né, se os sindicatos têm pensado nessa direção também, e aí, concordando com o que o Roberto, é necessário realmente políticas mais amplas, né, lutas amplas que possam reunir. Então, como é que vocês estão vendo isso nesse setor? E aí, o Messias falou da importância de se fazer a história desse sindicalismo, concordo, gênero, número e grau, e assim, já desafio vocês, quem tiver material, quem tiver história, quem tiver documento, pode mandar para nós, porque nós estamos tentando construir isso, assim, mas de longe e de pedaços, daquilo que aparece. Então, um apelo que nós fazemos, tá? Tudo que vocês tiverem, podem nos mandar, que nós vamos, ao final, tentar produzir um material, né, para disponibilizar, né, inclusive trazendo essa história, porque realmente não está publicizado isso, tá? Então, é isso. Agora vamos passar a palavra para vocês, 5 minutos cada um, todo mundo responde. Não, estou brincando. Querem começar por quem? Vera? Posso começar. Eu entendi uma pergunta na hora que congelou aqui para mim, enfim, a superação dos PJs na categoria. A pergunta aqui de alguém, né, que de uma pessoa. Bom, assim, nós verificamos que isso aí se dá o quê? São elementos assim, se tem mais fiscalização, se tem menos fiscalização, como é que a categoria está organizada. Para nós aqui, ao menos na experiência nossa aqui do Rio Grande do Sul, foi isso que a gente acompanhou. São fases, são momentos, né? Então, teve um momento muito mais agudo, quando o sindicato começou a acompanhar mais de perto, começou a ter denúncias, os trabalhadores começaram a também entender, porque tem um momento que o próprio trabalhador entende que ele está perdendo com isso, né? Porque a vida
quando é jovem, eu não dependo de nada, não preciso de nada. Bom, daqui um pouquinho não é mais tão jovem assim e tu vai precisar de alguma segurança, né? E, bom, e agora com a reforma trabalhista, digamos, da Previdência também se impõe de novo esse debate, né? Bom, não vale a pena, não vou me aposentar mesmo, vou ficar aí trabalhando. Mas é um processo, acho que são idas e vindas e que, obviamente, quando o Estado brasileiro, quando há mais fiscalização, diminui também. Tem muito a ver com o papel do Estado, com a fiscalização. Bom, se formos falar em Estado brasileiro pós-2015, 2016, nós vamos ver também que, né, o golpe parlamentar, o golpe nos direitos, o golpe foi generalizado. Há um golpe permanente, né, no sentido de tirar direitos, de tirar conquistas, de rebaixamento de condições, de precarização. E agora aquele velho golpe, né, de que a uberização é uma profissão, né, também tem isso, né? Todo mundo é trabalhador, todo mundo não é trabalhador, não. Todo mundo é patrão de si mesmo. E os breques dos apps têm mostrado, né, que o limite desse negócio aí. Mas é um debate interessante. E eu acho que volta da pior forma, né, com essa coisa da uberização. Sobre, enfim, estratégias mais gerais de renovação, eu penso também que é um processo permanente, um aprendizado, né, que tem que ficar, não pode ter fosso de gerações. Nós buscamos muito isso. Aqui a gente tem uma organização, as OLTs, CTs, nas empresas públicas todas tem, isso é muito legal, porque é uma galera nova que entrou aí, né, nos anos 2000, final dos anos 2000, até 2015, entrou muita gente nas empresas públicas, as privadas também. Mas, então, a gente tem esse processo, né? Então, de formar, não está fácil formar novas direções. Por conta de quê? Há um retrocesso na consciência, né, gente? E é mundial isso. Então, isso há uma limitação que não é só da vontade da nossa cabeça. Tem um problema do espaço que a gente dá e tem o problema da consciência. Então, são coisas que, né, que andam juntas. Então, que tem um processo aí de como superar isso. E aquele papo das velhas práticas, né, gente? O Messias comentou alguma coisa, mas é assim, ó, nós vamos retomar o sindicalismo classista independente ou não vamos? Esse é o problema de fundo também que está permeado. Porque os governos da esquerda, os governos da esquerda, com todos os limites, e todos os que me conhecem sabem, eu fui de oposição da esquerda, dos governos do PT, mas assim, o sindicalismo caiu no sindicalismo oficialista. Esse foi um problema grave. O oficialismo é péssimo, é péssimo. Por que ele é péssimo? Porque ele impede, ele ao mesmo tempo que cria um fosso, e é ruim para o próprio sindicalismo no geral. Então, nós temos que retomar pela base uma discussão do sindicalismo independente, classista e de luta. Não é só para quando a direita está no poder, é para sempre, é para tudo. Bom, eu vou criticar tudo que os governos do PT fizeram? Não é essa a questão. O problema é que nós nunca podemos cair no oficialismo. Isso sempre foi assim. Nós temos que permanentemente nos fiscalizar. E isso acho que é uma parte do processo que caiu. Não é a principal. O principal, na minha opinião, tem a ver com a consciência, com o papel que o neoliberalismo, né, e a crise econômica trouxe para nós. Agora, nós temos responsabilidade política nisso também. Nós precisamos botar o dedo na ferida. Nós temos responsabilidade nesse processo e nós temos que aprender com os erros e fazer autocrítica. E não é pecado fazer autocrítica dos erros que cometemos, né? Então, eu penso que isso é um motor importante. Eu não quero novo normal. Eu queria dizer aqui, essa palavra, para mim, novo normal, me adoece. Porque o novo normal é viver nós, né? O novo normal no sindicalismo é voltar ao passado. Nós não podemos voltar. Nós temos que nos reconstruir, né? Nós temos que retomar com novas formas. E esse diálogo, o que o Roberto fala, eu penso que é a superação das nossas práticas para ir abrir espaço para as novas gerações. Porque nós temos que fazer a transição. É fundamental a transição. Sem transição, a morte é certa, né, gente? A morte, que eu digo, a morte, enfim, dessa experiência que nós construímos. Bom, vou indo rápido. O sindicalismo não está preparado para enfrentar essa nova realidade. Minha opinião, não está.
Nós precisamos construir esse processo, fazer essa ponte porque eu vejo o seguinte, a luta de classes não mudou, ela é permanente, ela permanece, ela é uma permanência. Bom, essas novas formas negam o passado? Não. A greve vai continuar existindo, nós vamos ter que achar como fazer. Não tem como. Aquela conversa que o neoliberalismo fazia e que eu na universidade, por muito tempo, as novas formas de luta não existe mais greve. Eu penso que não é assim. Mas como é que esta greve, essa forma de luta, como é que esta forma de luta nós vamos reinventar? Porque quem falou, e eu vejo aqui na universidade, aqui no Rio Grande do Sul, tinha muito debate, eu fiz metade do curso de pedagogia junto com o trabalho na TI, e tinha uma conversa assim, nós temos que fazer novas formas, sei lá que a nova forma, nós temos que dialogar que nova forma é essa, não pode ser um retrocesso. Há um passado de desorganização. Então, eu acho que nós temos que pensar isso aí, mas não estamos preparados. Não estamos preparados. A nossa sobrevivência é retomar o trabalho de base, de classe, de luta de classe. O marxismo é mais atual do que nunca. E marxismo não é só falar do Marx, das experiências lá dos anos, do século passado, e não só do século passado. É como que essa discussão do precariado, que se faz, essas discussões novas que retomam o marxismo da origem, como é que nós vamos trabalhar isso nas categorias, Isso é uma questão importantíssima. E as pautas, eu acho isso também, assim, bem finalizando, fazer frente, eu acho que há um limite, sim, na organização por categoria. Há um limite, a gente já falou sobre isso no final dos anos 90, início dos anos 2000, e recuamos, eu acho, Messias e Thelma, acho que recuamos nisso, porque o movimento sindical se dividiu de uma forma tão absurda, mas tão absurda, que nós voltamos atrás, nós recuamos. Quantas centrais nós temos, quantos sindicatos, enfim, todas as categorias e no conjunto geral. Nós temos que retomar, nós temos que buscar novas formas de unificar o que se quebrou, mas não recuando da experiência que tivemos. Então, era isso, gente. Eu acho que são várias questões, vários debates. Não se encerra, o debate não se encerra, a gente pontua coisas aqui e acolá, mas eu penso que transformar esse momento numa nova realidade onde a classe trabalhadora possa negar este normal terrível que foi um normal da desorganização. É isso. Obrigada, Vera. Messias? Pode ser. Messias. Olha, dá para eu falar aqui mais uma hora, as provocações, mas eu vou tentar. Primeiro, em relação à pergunta direta para mim, que foi a questão de TI e tele. Meu amigo Djalma está doido para passar o material histórico dele para alguém. Ele foi ele que me fez essa pergunta. São pequenos detalhes. Quando você falou telefônicos, não são mais telefônicos, mas são mais telefonistas. Como nós não somos mais produção. Perdemos, na minha opinião, fizemos uma proposta muito boa no final dos anos 90, só que não tínhamos condições políticas de fazê-la concretizar-se. Por quê? Porque em momento de ascensão, em momento de, primeiro, no neoliberalismo, de resistência, você tenta preservar o que tem. E no momento seguinte de ascensão, cada um cuidou de avançar nos seus direitos como queria, esqueceram de olhar a classe. Nós tínhamos uma proposta correta de unificação do sindicato de telecomunicações, de informática e outros que formavam o complexo de tecnologia de informação e comunicação, é correta, mas não criamos as condições políticas de concretizá-la. Eu continuo convencido de que este é um desafio político para a classe trabalhadora brasileira, sair do sindicato de corporação para sindicatos mais amplos. No caso de TI, o risco, se nós não fizermos isso, é nos tornarmos sindicatos de profissões, como existe na França. Sindicatos combativos, alguns deles.
o que é correspondido não ao sindicato profissional liberal, sindicato por especialização profissional, que, em geral, são sindicatos longe dos interesses da classe, ficam presos a interesses muito específicos, né? Então, por mim, eu acho que tem esse desafio. Segundo, acho que a gente precisa ousar ser sindicatos virtuais sem perder o presencial, o contato com a base, né? E aí eu vou responder um pouco a professora Cida. Nós fizemos essa experiência. Nós temos um dirigente sindical nosso, que é da direção nacional da CUT, passou os últimos anos nos pressionando para que nós fôssemos para o virtual também. E nós resistimos. Quando veio a pandemia, ou nós íamos para o virtual, ou o sindicato desaparecia na relação com o trabalhador. Então, nós, já na primeira semana, antes mesmo de o sindicato fechar, nós já nos preparamos para ir para o home office. O sindicato, dia 20 de março, fechou as portas e foi empregado os diretores para o home office. 8 horas, a maioria dos dirigidores, em frente ao computador, telefone, zap, todos os meios, buscando contactar e representar os trabalhadores. Então, nós ampliamos, temos grupo de zap, não estávamos no Twitter, fomos para o Twitter, não estávamos no YouTube, fomos para o YouTube. Fizemos assembleias virtuais com empresas estatais, com empresas privadas, né? Ou seja, a gente está criando uma forma de atuar virtualmente que vai se manter. Vai se manter, porque na categoria da gente, uma parte dos trabalhadores não voltarão presencial. Então, se a gente não tiver como construir um diálogo com eles, não os representaremos. Não nos representaremos. Então, o virtual é essencial. Então, acho que a gente tem um desafio descobrir como é que a gente se localiza no sindicato mais amplo do que a nossa categoria. Outro desafio, descobrir como continuar a ter um sindicato virtual e, ao mesmo tempo, manter uma presença na base. Vera tem razão. Se não conversar com o trabalhador, você não vai saber o que ele pensa, nem o que ele quer reivindicar. Porque o sindicato não é a diretoria que deve construir uma pauta. Deve apresentar a pauta do debate dos trabalhadores. Mas, fundamentalmente, a diretoria tem que saber o que os trabalhadores precisam na sua relação com o capital, seja empregado, seja como autônomo. Então, descobrir essa pauta. Nós fizemos várias enquetes. Fizemos sobre a questão da mulher durante a pandemia, fizemos sobre o que a gente devia regular do trabalho durante a pandemia, como encarar os acordos de redução e suspensão de contrato. Fizemos uma enquete, a semana passada terminou a enquete sobre a próxima campanha salarial da Database 1º de maio. E os trabalhadores disseram qual é a pauta. Sabe qual é a pauta? Home office. Como ficar ou não, mas em que condições realizá-lo. A questão da mulher, porque a mulher de TI ficou hiper sobrecarregada, se já todas já ficam, né, quando foi fazer home office, mais do que os homens. Porque aquela velha questão das duplas e triplas jornadas de trabalho, né, ao mesmo tempo no mesmo local físico. E a questão de saúde do trabalhador, porque ele se percebeu, se havia um pleito da categoria de ter teletrabalho, e tinha nas estatais, em algumas grandes empresas, agora muitos querem o teletrabalho, mas querem perceber que tem um problema de adoecimento forte. Então, voltamos, a pauta está clara. Como representar isso é o nosso desafio que se coloca. E há um componente do imaginário. O trabalhador de TI, no caso de Recife, do Porto Digital, se coloca muitas vezes como um trabalhador diferente dos demais. Diferente demais, até se colocam como melhores situados, né? De fato, a média salarial é mais alta do que a maioria da população, da maioria dos trabalhadores. Mas uma média salarial de em torno de 3 salários mínimos não é essas coisas todas. Então você construir, mostrar que esse imaginário esconde uma divisão, como sempre,
não melhor para o capital em relação ao trabalhador, é um desafio de classe. Por último, a gente tem um outro desafio, Vera, que você colocou bem. A gente tem que ter capacidade de reaproximar as diferentes experiências de organização sindical que se construiu nos últimos 20 anos no Brasil. Quem se distanciou tem que encontrar uma forma de se reaproximar. Seja do ponto de vista de criar sindicato mais amplo, seja de encontrar forma de trabalhar com quem pensa diferente de mim. O Fórum Nacional do Trabalhador de Informática, que você participa e representa, é uma experiência positiva que temos que ser avaliada. Teve seus motivos para se constituir. Como a FENADADOS, na sua tradição histórica, construiu o seu veio histórico com erros e acertos, mas é fundamental manter. Como até a federação que é distante ideologicamente nossa, do CNPD de São Paulo, também tem pontos em comum, de pauta comum. Ou a gente, é assim que a gente reconstrói a perspectiva de classe. Eu queria concluir dizendo, se esse teu convite a fazer a questão da história me encantou. Talvez Roberto não conseguiu me motivar para voltar para a universidade. Acho que agora eu tenho um bom motivo para voltar para a universidade. Mas eu creio que tem muito o que fazer. Eu acho que você, com a pesquisa que você fez, você podia pensar em fazer uma nova live daqui a algum tempo. Né? Eu acho que é bom para recuperar a história do movimento, é bom para recuperar o que os sindicatos estão fazendo, como é que a gente está sobrevivendo pós-reforma trabalhista e fim do financiamento sindical. Né? É bom para que a gente conheça um pouco e essa socialização permite a gente avançar. Obrigado, muito obrigado. Vera, obrigado por ter esse confronto de debate. Continuamos pensando em muitas coisas diferentes, mas temos um foco único que é de classe. Muito bom, obrigada, Messias. Thelma. Assim, eu vou começar que alguém perguntou sobre a questão do home office, né, e os acordos coletivos, e também a questão da pauta, que eu falei que as pautas são conflitantes, né, e aí, na verdade, a pauta conflita quando dentro do mesmo segmento e da mesma negociação, né, tem pessoas em tempos de vida diferentes. Por exemplo, as pessoas que estão próximas a se aposentar, elas pedem que se coloque a estabilidade, uma estabilidade para a aposentadoria. Quem está tendo filho agora pede que fortaleça o auxílio creche. Então, é nesse sentido, dentro da negociação coletiva, do momento do acordo, as pautas que a gente fala que é as pautas da fragmentação. Então, é um outro desafio, né? Como a gente conseguir unificar essa pauta para sair do outro lado. Então, a gente vem fazendo esse exercício ao longo dos tempos, né, ao longo dos anos. Em relação à questão do home office, eu acho que ele é uma realidade, né, e eu acho que esse momento também, sabe, eu acho que é um momento de resgate, e não é só em relação à questão da história em si, né, de como nascemos, como nos organizamos e como chegamos até aqui. Eu acho que ele é um resgate de todos os aspectos em relação ao movimento sindical, né? E eu acho que ele é um momento onde vai se aprofundar todas as diferenças, vão se aprofundar todas as dificuldades, porque chegou, digamos assim, num momento em que tudo foi posto. Ao meu ver, agora está tudo posto na mesa. Então, o que nós precisamos? Nós vamos ter que avaliar este momento com muito cuidado, né, com um olhar, assim, muito atento, né, porque este momento agora requer uma nova organização. Ele requer uma nova organização. E dentro deste segmento de TI, que é o que a gente tem para o momento agora, né, o setor, e aí ele é separado mesmo, nós não temos nenhuma junção, a gente trabalha para este setor ainda, né, a perspectiva da gente conseguir fazer uma outra forma de organização com outros segmentos, ótimo, mas o que a gente tem neste momento, a partir do princípio, né, que eu acho que esse momento é muito rico para uma reorganização, para um rearranjo, né, dos sindicatos. E é um momento desafiador,
muito desafiador. E não é só desafiador no sentido da gente trabalhar com as necessidades da base dos trabalhadores e trabalhadoras, com as pautas, né, da categoria, não. Ele é desafiador até para o próprio sindicato continuar existindo. Eu acho que ele é desafiador também nesse sentido, né? Porque aí entra também, não só isso, mas entra também a questão financeira, e entra também como a gente vai se reorganizar, e aí o Messias falou, e a Vera também falou nesse sentido, como é que vai ser feita essa transição, né, trazer as pessoas jovens com a cabeça voltada para essas questões virtuais, que é interessante, que é a dinâmica, que é o que está posto nesse momento, né, e como é que a gente vai fazer essa transição, como é que a gente vai unir esses olhares para que não haja conflito e a gente possa trabalhar num sentido único, digamos assim, cada um, logicamente, com a sua divergência, com o seu olhar, mas que isso não seja um fato de conflito, para que a gente possa chegar do outro lado. Eu acho que esse momento, ao meu ver, né, é um momento único, onde eu acho que nós precisamos e vamos ter que fazer uma nova análise, e a gente vai ter que se reinventar, ressignificar muitas coisas dentro do movimento. E a Vera, eu não assisti o debate da Vera, nem do Messias, e lamento, né, e nem do Roberto, porque eu podia ter mais elementos dentro desse sentido, mas pelo que eu pude ver, foi falado sobre a questão do resgate histórico, né, da categoria, né, do comportamento, inclusive, pelo que eu pude ver da Vera, do comportamento relacionado, né, à gestão do PT, alguma coisa assim, eu lamentei não ter acompanhado, mas eu acho que nós precisamos sim, Vera, eu concordo plenamente que a gente tem que fazer avaliação, que a gente tem que fazer meia-culpa, que a gente tem que fazer a crítica é altamente necessária dentro de um processo democrático. Eu acho que não tem problema nenhum de se fazer crítica, principalmente a crítica construtiva, para que a gente possa sair do outro lado, né, inclusive coletivamente. Eu acho que é totalmente compreensível e necessário, inclusive nesse momento, fazer a crítica, fazer a avaliação e ver como é que a gente pode, todos, logicamente, nós, com a união de todos, tentando unificar, né, da melhor maneira possível, para que a gente possa estar trabalhando diretamente com essa nova realidade, que é a realidade virtual, que nada mais é do que o instrumento de trabalho, né, do pessoal que a gente representa, da categoria que a gente representa. Então, eu acho que isso tá novo nesse sentido, né, no sentido das assembleias, da organização, mas eu acho que nós vamos sim conseguir, né, e nós já estamos conseguindo, já fizemos várias assembleias virtuais, já começamos a discutir algumas mobilizações nesse sentido, e eu acho que isso vai fluindo, né, com o tempo vai fluindo, mas eu acho que o desafio não é trabalhar com essa questão virtual para que a gente possa sair do outro lado. Eu acho que o grande desafio é como a gente conseguir conciliar o virtual com o presencial para que a gente possa construir essa saída. Eu acho que esse é o desafio. Então, assim, eu acho que no mais é agradecer, né, em nome da Finadados, e parabenizar. Eu achei sensacional a ideia da pesquisa, o resultado da pesquisa, como ela se coloca, né, como ela traz a coisa real para a gente. Eu acho que muito bom, inclusive eu acho que a gente poderia divulgar assim amplamente. Eu acho que trouxe um retrato fiel, né, do nosso trabalho, um retrato fiel do comportamento, de como a gente se organiza. Eu acho que uma coisa muito, muito, muito interessante. E eu termino aqui agradecendo, né, pela participação, poder estar participando desse debate. E, em nome da Finadados, agradeço mais uma vez e desejo a todos que a gente possa realmente sair do outro lado, reconstruir, né, reconstruir de uma forma que a gente possa estar conciliando, né, conciliando o que está chegando, o novo com que a gente tem, para poder formar o melhor que a gente pode para oferecer a quem está com expectativa de ser representado por nós. No mais, muito obrigada. É uma
Muito obrigada a você também. Pessoal, só tem mais uma pergunta aqui que apareceu ainda, do Christopher. Se existe precedente acerca de lesão por esforço repetitivo para o trabalhador do setor de TI em home office. Se alguém souber, puder responder, é só uma questão pontual. Tem. Tá. Houve um questionamento em relação a essa questão do home office, a princípio, né, as pessoas reclamando, mas pessoas que já tinham problema, né, que já tinham lesão, e que quando foi trabalhar, quando iniciou o trabalho em casa, eu acho por não ter, na verdade, a questão da ergonomia e o local adequado, a pessoa começou a sentir, né, as dores novamente. Então, houve essa reincidência de uma pessoa que já tinha. Inclusive, isso consta na nossa pauta, nas pautas né, das nossas negociações, para a gente discutir a saúde em relação à questão do home office, né, que já está estabelecido dentro das empresas estatais e em todas as empresas, na verdade. Aparecida, na pauta, agora, 18 horas, está começando a Assembleia em Pernambuco para a preparação da pauta e reivindicação da campanha salarial. E um dos itens que vai colocar é exatamente esse, é como a gente pode responsabilizar a empresa pelo adoecimento em função das condições ergonômicas que vai trabalhar dentro de casa. Então, é um dos itens que a gente vai colocar na pauta, mas como Vera disse, não há, que eu saiba, precedentes jurídicos de que tenham conseguido caracterizar essa situação do caso de home office. É um dos desafios centrais, na minha opinião. Bom, Roberto. Então, antes de você fechar, Cida, só para fazer... Não, eu acho que vamos dar depois 1 minuto para todo mundo fechar, e aí... É só uma sugestão. Na verdade, eu estou aproveitando sugestões que estão aparecendo aqui, inclusive vi aqui também no chat. 2 coisas que eu acho que podia ser pensada. Primeiro, né, até Sheila, do CinePD de Pernambuco, aqui comentou sobre a coisa da digitalização. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, ou seja, a pesquisa histórica não vai avançar no volume que se gostaria se não houver digitalização de documentação. Então, isso é muito importante. Uma primeira coisa que todo mundo poderia fazer era digitalizar. Digitalizando, se monta arquivos em qualquer lugar do Brasil e se abre esses arquivos para a pesquisa pública, nas universidades públicas. Então, assim, você monta arquivo e disponibiliza para as pessoas, para os estudantes, para os pesquisadores, né? Isso com certeza vai incentivar a produção de estudos históricos sobre o sindicalismo desse setor e o sindicalismo em geral. Acho que isso é uma coisa que, né, se poderia tentar ver encaminhamentos nessa direção. E a outra coisa é sobre aquilo que Messias falou, a possibilidade de novas lives. Aí eu fiquei pensando, eu acho que ele até sugeriu isso, mas eu vou concretizar a proposta, né, de fazer 2 coisas diferentes. Uma é uma abordagem sobre história, tá certo? Uma discussão sobre história, então história do sindicalismo desse setor, então pegar gente com bem inserção histórica, etc., e fazer um bom debate sobre a história do sindicalismo do setor. Acho que seria um material muito rico, você poderia fazer uma boa mesa, etc. Essa é uma coisa. A outra é a discussão mais atual sobre os impactos da pandemia neste setor. Com tudo isso que está aí, que vocês estão colocando, ó, de home office, tá certo? Tudo, a privatização, que vai vir por aí, coisa assim. Ou seja, tudo, a discussão, é isso que vocês colocaram também sobre como está sendo discutida a questão da suspensão do contrato, redução de salário nesse setor, que impacto está tendo, as medidas provisórias que foram tomadas. Enfim, eu acho que seria bem interessante fazer esse quadro geral dos impactos da pandemia no setor, né? Seriam duas situações diferentes, que pode ser feita no mesmo dia como hoje, né? 2 mesas, e, enfim, eu acho que pode ser bem legal. Pessoal, 1 minuto para cada um encerrar e depois eu também encerro o evento. E aí, super concordando com a proposta, né, do Roberto, a gente continuar, que isso aqui seja, por isso nós colocamos intencionalmente ciclo de debates, né, porque a ideia é darmos continuidade,
porque eu quero dizer a vocês aqui, como uma pesquisadora e os nossos orientandos e alunos pesquisando esse tema, a dificuldade é muito grande, né, ainda mais quando nós colocamos assim, com o objetivo de estudar o Brasil, né, então, assim, tudo aquilo que está digitalizado, tudo aquilo que está foi possível, né, capturar muita coisa, mas também nós temos uma pesquisa que está assim, meio caminho andado, ela está por metade, porque que é sobre os impactos da reforma trabalhista. Nós conseguimos 12 sindicatos que responderam, de 31, 12 responderam, então nós vamos ainda sistematizar isso pode aparecer numa das conversas aí que o Roberto sugeriu, tá? Mas então, a palavra está aberta para a gente finalizar. Posso começar? Começar pelo fim. Então, gente, queria agradecer, acho que o debate foi bom, é sempre muito bom a gente encontrar, enfim, se encontrar, os temas são amplos, é bem isso, nada se encerra num debate, acho que é a abertura de novas possibilidades, novos assuntos, esse impacto da pós-pandemia eu acho bom, a história sempre é fundamental, se aprende muito com isso, mas a questão dos impactos pós-pandemia, que a gente vai ver daqui um pouco mais, né, a gente não tem a dimensão ainda. Mas eu acho assim, os desafios da ação coletiva são gigantescos, e nós temos que estar sempre abertos para aprender, para trocar, e eu acho que a pesquisa, a universidade estar junto nesses debates é muito importante, né? Porque a universidade não pode estar fechada num lugar, e ela não esteve, nunca esteve, né? A universidade agora, aliás, a balbúrdia maravilhosa que as universidades têm feito, gente, um aplauso para a balbúrdia, porque é isso mesmo, é essa balbúrdia que nós queremos, as pessoas pensando, produzindo, dialogando, construindo, né, para a gente pôr um fim a esse caos aí que nós estamos vivendo no país, né, enfim, que a gente aprenda com tudo isso, né, e consiga transformar esse caos que nós estamos vivendo em coisas positivas, né? Numa nova visão de mundo, que não é fácil, mas, enfim, queria agradecer esse espaço, dizer a vocês que estaremos sempre abertos a esse debate, a construir, enfim, né? A prática e a teoria, sempre interligadas, né? Ação e formação, debate e ação, sempre. Muito obrigada, Maria Aparecida, Roberto Veras, obrigada a todos e todas que estiverem envolvidos, ao Lucas aqui, que nos ajudou também, a todos, e quem está nos assistindo, né, para a gente estar aí junto nesse novo processo. Legal. Queria agradecer, dizer que o desafio está colocado, e eu acho que os 3 dirigentes que estão aqui deviam assumir esse desafio de digitalizar a documentação histórica, e vamos fazer novos debates, tanto sobre história como sobre esse pós-pandemia e sobre home office, esse novo perfil de trabalho na nossa área. Eu acho fundamental, importante, ter uma lista de nomes que eu poderia dar para a gente ir atrás, para a história. Deixa claro, a federação aqui presente tem uma história rica. De um lado, nós não conseguimos ter um acordo nacional de empresas privadas, mas o que tem de negociação nacional de empresas privadas é a Fenadatos que puxou. Então, uma coisa que tem que ter claro e que a gente tem que enriquecer, conseguindo construir alguma coisa mais sólida, nacional, que rompa as fronteiras. Eu acho que esse é o centro da questão. A gente está aberto para o diálogo, para o debate, e é um registro. Nós passamos anos falando, Roberto Vera, de que precisa investir em formação política e sindical. Tem uma coisa positiva nesse isolamento, é que a gente está todo um monte de gente correndo atrás de debates, de lives sobre qualquer assunto, e com isso estamos fazendo formação política e sindical. Isso é muito rico. E eu vi vários dirigentes de sindicatos da Fenadatos que passaram aqui pelo YouTube. Eu faço um apelo a vocês. Convença os outros sindicatos a responder à pesquisa de SIDA. Né? A gente tem 12, né? Tem muitos sindicatos da Fenadatos que não respondeu. Ligado ao fórum, Vera, também tem que não respondeu. É mais difícil conseguir com o Sindicato de São Paulo, mas a gente tem dos sindicatos ligados à FENATIF, mas a gente tem como chegar lá. Porque quanto mais informações nós tivermos sobre o que está acontecendo nos estados, mais capacidade nós temos de reconstruir
a capacidade de intervenção do nosso movimento nacional, que, como todos os outros setores, foi enfraquecido por tudo que aconteceu nos últimos anos e que a gente precisa resgatar-se, e eu creio que todos aqui estão comprometidos com a classe trabalhadora. Obrigado. Obrigada, Messias. Thelma. Uma coisa interessante que eu considero é a capacidade que a FENADADES tem, né, de se organizar politicamente e dialogar com o pessoal da oposição. Então, há sempre um diálogo, há sempre uma vontade de construir, de fortalecer nesse sentido. E uma coisa que eu acho que muito importante, quando você coloca, Aparecida, que, na verdade, é um ciclo, né? Então, a gente já pensa nos debates que virão, né? Eu acho que nós estamos numa situação, num momento, onde o debate, onde trazer, né, as questões dos setores para debater com os sindicatos, eu acho que é uma ideia muito feliz, porque, diante da situação que a gente está vivendo, se a gente parar para pensar, hoje alguém me disse que o maior desafio hoje é tentar escapar da política do governo Bolsonaro. Então, assim, as pessoas já estão vivendo, né, num sufoco muito grande em relação a toda a política nacional, a tudo que está posto aí fora. Então, eu acho que a gente abrir o debate, o diálogo, para que a gente possa estar fortalecendo o movimento sindical, que é o amparo da classe trabalhadora, né, o amparo da classe trabalhadora, principalmente nesse momento difícil, eu acho que a ideia é muito boa, e nós estamos aqui dispostos, se você precisar de alguma coisa que a gente possa estar ajudando, então, a gente está aqui para ajudar, para contribuir, né, e mais uma vez agradecer em nome da FENADADES, em poder estar aqui participando nesse momento e aprendendo com vocês e colocando aqui as nossas dificuldades, os nossos desafios, né, e tentando conjuntamente achar uma saída para essa situação, que não é só da categoria de tecnologia da informação, é uma situação generalizada, onde todos nós, toda a sociedade brasileira, precisa discutir, precisa de uma saída onde a gente possa preservar, né, a vida e os nossos direitos. Obrigada aí pela oportunidade. Obrigada, Thelma. Roberto, quer finalizar? Só agradecer também a oportunidade. Acho que Mardoni falou ali no chat, né, que um grande encontro ali entre a academia e o movimento sindical. Acho que a intenção é essa mesmo, porque a gente sempre coloca, bom, eu que, digamos, participei muito tempo como assessor sindical, então eu, digamos, transitei nos dois lados. Sei que as pontes entre uma coisa e outra nem sempre são bem articuladas, e é preciso que elas sejam bem construídas, porque é importante para o trabalho que se faz no campo sindical, da prática, na luta sindical e política, assim como na outra mão. É importante também, digamos, para o tipo de ciência que se faz. O tipo de ciência que se faz depende, tá certo, de como a universidade, que é o principal espaço de formulação de pensamento científico, ela, digamos, se relaciona com a sociedade. Depende disso. Se ela for uma universidade separada, isolada, né, fechada em gabinetes, fique certo de que daí não sairá uma boa ciência do ponto de vista social. Não sairá. Só sairá se tiver conexão, ponte, como isso que a gente está fazendo aqui, essa experiência, né, tão singela, tão singular, mas, ao mesmo tempo, tão importante, né? Então, eu acho que é isso que tem que ser feito mesmo, e ganhamos todos, ganha, digamos, a sociedade com este processo que... Eu acho que as indicações que saem daqui são boas, vamos seguir adiante, e confiando aí na coordenação de Cida, que sempre, né, nos traz muitas boas coisas. Bom, gente, vamos finalizar, e eu quero também agradecer muito, né, agradecer o pessoal da primeira mesa, agradecer quem estava aqui invisivelmente, né, organizando. Não foi fácil organizar esse negócio aqui, porque
ficamos testando ontem, porque até isso, né, a gente teve que aprender, né, acho que é um dos legados, talvez, que a pandemia deixe. Mas, assim, quero agradecer muito, então, a todos, toda a equipe que ajudou a organizar, o Lucas, agradecer a cada um de vocês, a Vera, o Messias, a Thelma, né, o pessoal da Fenadados, agradecer a todos os que estavam aqui no chat, né, deixaram uma série de informações, comentários, eles vão ficar registrados e nós vamos, vai nos ajudar também, né, inclusive com algumas indicações, tá? Então, agradeço a todos vocês aqui que acompanharam até esse momento essa conversa nossa.